Olá, eu sou a Vanessa, a gente está aqui no canal Luzen e essa é mais uma das entrevistas da série de entrevistas que a gente vem fazendo. A gente está trazendo aqui pessoas do mundo das terapias integrativas, pessoas que trabalham, pessoas que gostam disso. E hoje tem uma convidada aqui também, Vanessa. Sim. Bem-vinda, Vanessa. Obrigada. Van, conta aqui um pouco pra gente quem é você. Fala um pouquinho de você aqui pra gente. Sim, eu sou Vanessa, como ela bem disse também. Gosto de dizer que eu tô nesse mundo como publicitária e também como uma terapeuta integrativa. Trabalho com constelação familiar sistêmica, fiz algumas formações como Tantra, então tenho me aventurado nesse universo do autoconhecimento, da espiritualidade e ajudando as pessoas a buscar a cura pessoal, né? Muito bom. Ivan, qual que foi o seu primeiro contato com esse mundo? Olha, eu posso dizer que eu sempre tive contato com esse mundo de alguma forma. Eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de conhecer além do que a gente está habituado a falar, né? Então eu sempre busquei um pouco mais de sendo um pouco mais esotérica, um pouco mais de gostar de coisas, de cartas. Então eu sempre fui para esse lado, assim, sempre procurei me conhecer um pouco mais. Mas digamos que a grande virada de chave para mim, no caso, aconteceu por volta de 2014. Então foi onde eu tive algumas questões pessoais que foram onde de fato eu entendi que eu precisava me conhecer, que eu precisava saber quem eu era. Então eu comecei a procurar terapias, procurar vivências. 2015 eu fiz a primeira vivência e aí tipo tudo começou a caminhar assim. Você entra nesse universo, a ignorância não te salva mais, né? Uhum. Você vai entrando, vai mergulhando e vai conhecendo e você vai sabendo mais sobre você, vai conhecendo pessoas, fazendo conexões. Então isso se transforma num universo muito prazeroso em maior parte do tempo, embora a gente também tenha os nossos momentos em que se torna doloroso, né? Mas é um universo que você não consegue mais sair dele, né? Então foi aí que tudo começou. Você não consegue desver, né? Exato, você não desvê mais. No momento que você entra nesse caminho, não tem como voltar para trás, né? Exatamente, não tem sempre. como. É isso. Van, e o que te encanta nesse universo aí? Eu vi que você falou que tem bastante coisas que você fez formações, né? Mas o que faz os seus olhos brilharem? O que me encanta é a possibilidade da gente ter verdadeiras conexões com a gente mesmo e com o outro. Acho que a gente vive num universo, assim, numa sociedade no qual a gente está muito vivendo cada um olhando para o seu umbigo, assim, né? A gente entrou num lugar de individualidade, mas não de uma individualidade de cuidar da gente mesmo. A gente entrou numa individualidade porque a gente tem medo de se relacionar, a gente tem medo de se conectar, a gente tem medo de ser vulnerável, a gente tem medo de ser a gente mesmo. E o que mais me encanta nesse universo do autoconhecimento é isso, é o saber, a gente poder se aprofundar e poder relaxar em ser quem a gente é. Então quando a gente entra no lugar de vivência, que a gente começa a tocar a vida de outras pessoas e também a falar sobre a gente vai relaxando, as armaduras vão caindo, sabe? E a gente vai criando conexões verdadeiras. Então isso pra mim é o que mais me encanta. Além de poder me descobrir também como pessoa, como ser humano, como mulher, como eu me relaciono em qualquer tipo de relação. Então isso pra mim é o que me encanta, né, nesse processo. Que a gente começa a perceber, a ter a maior percepção da gente, das coisas que a gente faz, né, no nosso dia a dia, né? Exato. Qualquer coisa que você faça e que pegue você, ou seja, de uma forma boa ou ruim, você fala, entendi, né? Parece que vai caindo as fichas todos os dias, né? Você vai ficando presente, é essa a questão, você vai ficando presente no dia a dia para literalmente se observar. Eu costumo dizer que às vezes a gente fica em 3D, sei lá, parece que a gente está fora da gente observando o nosso comportamento. E é legal, nem sempre a gente consegue fazer isso o tempo todo, mas se a gente conseguir fazer a maior parte do tempo já é um bom caminho. Bom caminho.
Ivan, como é que você usa no seu dia a dia um pouco desse seu conhecimento aí que você tem? Eu acho que eu uso o tempo todo. Acho que o que eu acredito, e foi as coisas que eu aprendi, que não tem como a gente levar ninguém para nenhum lugar que a gente já não tenha visitado. Então, não adianta a gente fazer os processos e fazer as terapias e tal, e não colocar em prática. Não existe uma fórmula mágica, né? Você não vai lá, não aperta o botão e sai de lá transformado. Você só se transforma quando você começa a colocar em prática. Então, assim, nos relacionamentos, como eu me relaciono no trabalho, quanto eu estou presente comigo mesma, quanto eu observo o meu corpo, o que meu corpo quer me comunicar, como eu observo as relações, por exemplo, com os meus pais, né? Constelação familiar, por exemplo, foi um divisor de águas para mim na minha vida em relação à minha família, sabe? Então, estar em constante observação de como a gente se comporta para entender como é que a gente pode usar as técnicas que a gente aprende também a nosso favor, né? Na gente. Porque ela só funciona, a gente só vai saber se funciona se a gente colocar em prática. Praticar. Então, eu prefiro fazer dessa forma. Porque às vezes a gente faz cursos, aprende, né? E a gente não coloca no nosso dia a dia, né? Porque às vezes a pessoa falando funcionou daquele jeito na vida dela, às vezes não vai funcionar do mesmo jeito na nossa vida, né? Então, exato, a gente tem que partir do princípio que nós somos seres humanos e somos diferentes, né? Então, o que funciona para você não necessariamente vai funcionar para mim ou vai funcionar para outra pessoa. Então, a gente só tem como saber se a gente se experimentar. E trabalhar com pessoas, né? Quando você faz uma formação para trabalhar com pessoas, você tem que entender que vai ter essa diferença. Então, nem tudo que você vai oferecer para um vai funcionar para o outro, mas ao mesmo tempo você tem que saber em você. Né? Você tem que olhar para você e entender, putz, isso para mim foi legal. E aí só assim você consegue oferecer para o outro. Tipo, se eu fizer isso também para outra pessoa, puxa, aqui funcionou, aqui não funcionou. Então você também vai polindo, né, a sua forma de se relacionar em termos de trabalho também com as pessoas, né? Sim. E aproveitando aqui também, para quem não conhece nada desse mundo, né, e tem um interesse em começar a trilhar um caminho do autoconhecimento, você tem alguma, não digo dica, assim, mas alguma coisa para falar, assim, por onde começar? Eu falo que o autoconhecimento, assim, quando você começa a entrar nele, você percebe que você precisa se desnudar, né? Tipo, tirar tudo aquilo que você acredita sobre você, para você entender, né? E começar a conhecer aquilo. Na verdade é o seguinte, tem tudo aquilo que você acha que é você, baseado no olhar de outras pessoas, daquilo que te ensinaram, e você começa a aprender o que realmente é você. Então, eu acho que para conselhos buscar referências, buscar pessoas, né, que estão trabalhando com isso, que tem uma jornada já há bastante tempo, e no seu tempo, né, porque não tem como a gente, de novo, não aperta um botão e vira a chavinha, no seu tempo, é gradual. Tem alguém que vai começar e vai deslanchar. Às vezes a sua situação vai fazer com que você tenha que ir mais devagar, sabe? E buscar coisas no qual você se conecte. Não tem como. Você só vai conseguir relaxar numa vivência em algum lugar se você estiver conectado com aquilo. Então, assim, às vezes vai ter seu amigo que vai falar, puxa, faz uma terapia tântrica, mas não é a sua pegada, você não se conecta com aquilo. Então vai para um lugar onde você se conecta, sabe? E aí depois, se de repente surgir a vontade, você se experimenta, mas começar a ser mais verdadeiro consigo, tipo, o que que eu quero também, e saber o que que eu quero com esse processo, por que eu estou procurando isso? Se faça perguntas, isso é interessante. É que às vezes as pessoas acabam indo na onda, né, do momento, né, virou moda essa terapia, virou moda isso, né, e às vezes acaba indo para um lugar que não faz sentido e a pessoa acaba até tendo meio que aversão, né, falando, não é para mim, não funciona, e esquece até que existe esse mundo, né, e acaba ficando meio, nossa, isso daí
besteira, né? Não vai dar certo. E aí depende da expectativa também que você coloca sobre sobre o que você está fazendo, porque isso também tem, né? Às vezes você pensa, tipo, puxa, tô mal, mas fulano fez tal terapia e ele ficou bem, então eu vou porque eu também vou ficar bem, e chegar lá não funciona assim pra você. E aí é aquilo, a gente tem que entender que às vezes que, em geral, as expectativas somos nós que criamos, né? Sim. Então ir um pouco com menos expectativa também é uma boa dica. Isso é bom mesmo. Isso é verdade. Van, e a gente sabe que tem mundos diferentes, assim, né? Falando de terapias integrativas e falando mais de terapia cognitiva, né? Muitos colocam até um abismo entre as duas, né? Como que você vê essa situação, né? Eu acho que a gente precisa ter uma compreensão maior de que nada exclui a outra coisa. As duas terapias, elas se complementam. Embora a gente tenha visto, como você mesmo mencionou, uma crescente em querer fazer algum tipo de separação disso, quando as duas terapias se unem, é um processo muito melhor para a pessoa que está procurando, para a pessoa que está também aplicando as terapias, né? Então eu não acredito no movimento de separação, eu acredito no movimento de uma complementa a outra, um processo ajuda no outro. Então assim, eu penso assim, que é tipo a medicina, né? Então a gente tem a medicina natural e a medicina tradicional. Eu sou uma grande adepta da medicina natural, eu adoro usar ervas, eu adoro, né, usar uma parte super intuitiva para lidar com muitas questões. Mas tem momentos que eu preciso lá do medicamento para, tipo, sabe, para eu poder ficar bem. Então eu acho que as duas coisas deveriam uma andar junto com a outra, sabe, se complementar. Eu não acredito em separação. E às vezes a gente chama até terapias complementares, né? Até o SUS vem usando, né, bastante aromaterapia, acho que até constelação, tem umas terapias... Sistema judiciário, por exemplo, usa constelação familiar, principalmente na vara de família, né? Então, o que é interessante, existem muitos juízes que estão colocando isso na prática, né? Então, é um complemento. Acontece que começou a gerar uma briga, né? Porque e isso para mim vem muito do movimento de escassez, sabe? Das pessoas acreditarem que não vai ter quórum para o trabalho delas. Então, puxa, entrou uma especialidade de terapias novas, então as pessoas vão sair aqui e não vão me procurar porque tem essa especialidade. Então é um movimento de escassez, mas tem espaço para todo mundo, sabe? E é a gente acreditar que as pessoas vão se conectar com você, quem tiver que se conectar com a sua energia, com o seu trabalho, com aquilo que você oferece. Não vai ficar sem, sabe? Tipo, olha o tamanho desse mundo, sabe? Não é porque existem mais opções fora a sua que as pessoas vão deixar de procurar o seu serviço, Exato. E as pessoas, elas não procuram um só serviço. Então, assim, a pessoa não faz só uma terapia tradicional, ela também pode fazer uma terapia tradicional, como ela pode fazer um reiki, uma barra de axis, né, uma PNL, ela pode fazer todas essas outras coisas. Então, tem para todo mundo, sabe? Não precisa dessa separação. Não precisa fazer essa diferença, né? Sim. E, Van, o que você pode falar de benefícios que essas terapias ou conhecimentos trazem assim para a vida das pessoas, né? Para mim são só benefícios, mas eu posso falar de mim pessoalmente, sabe? Eu era uma pessoa muito mais reativa, muito desconfiada, uma pessoa muito... tinha muito medo de intimidade, e medo de conexão mesmo com os outros, porque eu tinha uma crença enraizada em mim que eu achava que eu não era merecedora de conexões verdadeiras. Inclusive, quando eu entrei no processo de autoconhecimento, eu entrei porque eu achava que eu tinha um grandíssimo defeito. Eu tenho um defeito, eu tenho que me corrigir, eu tenho que me consertar. E aí eu fui descobrindo que isso eram crenças. Então, pra mim, assim,
não lembro detalhadamente a sua pergunta, mas continuando, para mim, os grandes benefícios é isso, é você poder se reprogramar, sabe? Limpar todas as crenças do que você acreditava, se experimentar de uma maneira nova, criar as conexões, começar a entender... será que é verdade que eu tenho um problema? Será que é verdade que eu tenho um defeito? Que defeito é esse, sabe? Mas por que eu acho isso? Então, é você poder se investigar, sabe? Então, isso pra mim é um grandíssimo benefício. Na minha vida, eu posso dizer que foi muito bom. E é engraçado que você falou, né, de defeito, né, e problema, né, e às vezes a gente acha que tem um defeito e um problema, né, mas não necessariamente é um defeito e um problema, né. Cada um vem do jeitinho que tem que vir, né, para aprender as coisas que precisa aprender, né. É isso. Van, quanto tempo que você dedica no seu dia a dia aí para fazer coisas, não, você falar assim, porque você usa para tudo, né, hoje em dia, tudo que você aprendeu, conhece, mas quanto tempo que você dedica para estudar coisas novas, né? Eu trabalho numa agência de publicidade, então o meu dia ele é bem turbulento durante o expediente normal e às vezes vai até um pouquinho. Então eu gosto de acordar um pouco mais cedo para eu poder ter os momentos meus. Então os momentos em que eu vou ler algum livro que eu gosto de ler, ou que eu estou aprendendo alguma coisa. Eu gosto muito de praticar a escrita. A escrita é maravilhosa porque você só deixa fluir, né? Então eu gosto de escrever os meus pensamentos, as coisas que estão vindo, assisto vídeos. Então esse momento, eu até deixo um pouco, né, o celular em questão de WhatsApp, de redes sociais de lado, para eu ter esses momentos de conexão. E também depois do trabalho, né? Depois do trabalho eu vou fazer algum tipo de curso, vou fazer alguma meditação que eu tenho que fazer, também dos meus processos. Então, sempre eu vou encontrando momentos onde eu posso encaixar aí nos finais de semana. Muitas vezes, quando eu vou fazer alguma vivência ou alguma coisa assim, que começa numa sexta-feira, então eu acabo me desconectando para eu poder ir para essa vivência. Então, eu sempre vou incluindo momentos no qual eu tenho essa profundidade dentro das coisas que eu quero estudar, né? Porque se a gente não criar momentos, eles não vêm, não né? tem jeito. A gente tem que colocar prioridades, né? Porque senão a gente vai deixando tudo na frente, né? Exato. E isso que é muito importante também vai ficando para trás, né? Sim. Que é o pensar na gente, né? Fazer coisas pela gente, né? Sim, sim. Ô Van, conta pra gente aqui quais são as suas referências, ou de pessoas, de livros, qualquer coisa que seja, assim, que são referências pra você nesse mundo. Puxa, citar nome de pessoas, talvez eu seria um pouco injusta, porque, cara, eu conheci tanta gente, tantas pessoas que me ajudaram nesse processo. Eu tive o Tuco, por exemplo, que foi o meu professor de constelação familiar. Cara, ele foi uma super referência para mim durante muitos anos, porque era uma pessoa realmente que a gente tinha bastante troca. Tem amigos, né, que também estão nesse universo, que são referências, porque acabam sendo grandes mestres pra gente, né? E livros, puxa... eu gosto muito do A Coragem de Ser Imperfeito, por exemplo, da Brené Brown, que é ótimo, um livro para falar sobre vulnerabilidade, que é muito legal. Para falar um pouco mais de feminino, tenho Mulheres que Correm com Lobos, que também é um livro interessante, ele é denso, é um livro importante para ser estudado. E, puxa, muitas outras referências que eu poderia dar aqui, ficaria horas te pontuando. Então, essas são algumas que... As preferidas. Que me vem. Tudo bem. Van, 2024 ainda está começando, né? A gente já acabou o carnaval, né? Agora começa de verdade, né? E você tem algum planejamento de algum curso que para você fazer mesmo, para se aperfeiçoar, né? Seja curso ou viagem, que vai te colocar num lugar aí de aprender mais, né? Conhecer mais. Tem alguma coisa em mente?
Pela primeira vez, eu me permiti não ter nada em mente por enquanto. Bom, eu sou uma pessoa, como a gente já bem sabe, uma virginiana, que gosta de ter controle, que gosta de saber tudo, eu sou aquela que anota, que faz agenda e tudo mais. E eu tenho me permitido ao longo do meu período, principalmente do ano passado para cá, de relaxar um pouco mais e de sentir intuitivamente as coisas que eu posso fazer, os movimentos que eu posso fazer, né? Eu vinha de um movimento de estar sempre eu fazendo coisas, fazendo vivências, fazendo cursos, fazendo coisas. E aí é aquele momento também que a gente precisa aterrar, sabe? Para entender e fazer as conexões do quanto tudo isso está agregando na gente. Então, esse ano eu decidi que eu vou relaxar. Né, eu tenho um livro muito legal que chama O Ano Que Eu Disse Sim. Eu não lembro o nome da autora, é a autora do Grey's Anatomy, se eu não me engano. E eu acho que eu estou exercitando um pouco, sabe? Deixar as coisas virem e entender se aquilo faz sentido para mim e dizer sim se faz um movimento. Tô vendo algumas coisas? Vejo sempre vejo vivências, né? Vejo cursos, vejo alguma coisa, sempre vejo, mas ainda não me comprometi com nada. Você falou aí como que é o nome do livro, de dizer sim? O Ano Que Eu Disse Sim. O Ano Que Eu Disse Sim. Eu lembrei daquele filme que não vou lembrar do nome, mas que o ator é o Jim Carrey, que ele fala sim pra tudo, né? E as coisas vão acontecendo de uma forma, parece até meio mágica, assim. Lógico, é meio sátira ali, aquele filme, né? Sim. Mas é engraçado quando a gente se permite, né? Dizer sim para as coisas, né? Lógico, também é importante dizer não, né? Exato, também, né? exato. Às vezes a gente não consegue, né? Mas o quanto que é importante também dizer sim para algumas coisas na nossa vida, né? A gente vai entendendo que, puxa, a gente pode ser fluido, a gente pode ser leve e realmente as coisas elas vêm. E aí é isso, você não precisa dizer sim o tempo todo, porque se for algo que não vai te fazer bem, é óbvio que você tem que dizer não. Mas às vezes você já começa a vida dizendo não, né? Já começa com as barreiras. Então, como que é experimentar, receber? Vira um curso, vira um convite, sabe? Como é se experimentar nesse lugar? Então, eu tô nesse processo de me experimentar nos lugares. Bom. Bom, agora a gente vai entrar na segunda parte aqui da nossa entrevista, né? A gente fala um pouquinho sobre você, né? Sobre os seus conhecimentos, as suas práticas aí, com que você atua, né? E agora a gente vai falar um pouquinho do feminino, né? Que é um assunto que você gosta bastante, né? E que tem muita coisa para se falar, né? Sim, tem bastante. Vã, o que é a energia feminina, né? O feminino, né? Que tanta gente fala, né? Cara, para falar o que é o feminino, acho que eu preciso recapitular um pouco, porque é muito interessante a sua pergunta. Eu sempre me achei muito feminina, sempre achei que eu era muito conectada com o feminino, que eu era muito, eu sou muito mulherzinha, sempre achei que eu era muito isso. E uma vez eu estava fazendo um processo terapêutico meu, e nesse processo a minha fala foi tipo, eu odeio ser mulher. E eu fiquei muito chocada com aquilo. E a partir daí eu comecei a investigar o que é ser mulher? Por que eu odeio ser mulher? Não sou mulher, né? E aí eu entendi que o feminino, ele é muito mais do que, né, o sexo biológico no qual você nasceu. O feminino é uma energia, né? Assim como a polaridade masculina também é uma energia, né? Todos nós temos isso dentro da gente. Mas eu precisei desconstruir que o feminino, né, que eu acreditava que era o ser vaidosa, gostar de usar maquiagem, gostar de se cuidar. Eu precisei desconstruir isso para entender que isso faz parte, mas isso não é ser feminina, né? O que é ser feminino? Eu comecei a entender que, puxa, o feminino é a fluidez, o feminino, ele é a vida, a fonte da vida, né? O feminino é o que dá à luz, né, as coisas ao mundo, seja filhos ou projetos ou ideias ou trabalho, né? E o feminino ele é a intuição, ele é a delicadeza. Não significa que é uma delicadeza frágil, mas é uma delicadeza, sabe? É você entender que você não precisa ir pro mundo em lugar de guerra, sabe? E foi um processo muito
muito desafiador, né? Porque eu, apesar de estar muito ali no feminino, né, de achar que estava muito feminino, foi onde eu descobri que eu estava na polaridade masculina total, sabe? Então, para mim, o feminino hoje é tudo isso, assim, é a fluidez, sabe? É o deixar fluir. É uma distorção, né, que acho que a sociedade até que impõe, né, que a mulher de saia, maquiada, unha feita, ela é feminina, né, o que pode ser o contrário, né, pode ser aquela mulher que não se importa com maquiagem, com cabelo arrumado e unhas, mas ela tem essa fluidez, ela tem essa intuição, ela se permite receber, né. Isso é importante, se importante, permitir receber. Né? O receber, né, o feminino, ele tem essa ideia, né, de esperar, né, receber do outro, né? E hoje em dia as mulheres fazem tudo o contrário, fazem tudo. Né? E é isso, é por isso que eu falo que é muito... a gente acha, né, que é feminina porque a gente tá nossa, então eu tô usando roupas de mulheres, eu tô fazendo isso, sabe, assim... acho que eu sou feminina. Só que aí, nas minhas relações no mundo, como eu me comporto, cara, eu sempre tenho que estar antecipada, eu sempre tenho que fazer as coisas pros outros, eu sempre tenho que controlar tudo. Aí eu sou mãe, eu sou funcionária, eu sou empregada, eu sou tudo, sabe? Porque ninguém é capaz de fazer algo tão maravilhoso igual eu, porque também tem uma arrogância aí, sabe? Sim, E aí, quando a gente percebe, a gente não se dá espaço para ninguém cuidar da gente, né? E quem cuida de quem tá cuidando, sabe? Então a gente não dá espaço. E isso muito é ir para um masculino distorcido, sabe? Ir para um lugar onde e o corpo fala, a vida fala, os relacionamentos falam sobre isso. Mas existe sim uma construção social, principalmente quando as mulheres começaram a realmente adentrar o mercado de trabalho, a disputar vagas com os homens, né? Existe mesmo uma construção social que trouxe a mulher para esse lugar, né? E aí a gente começou a querer ser linear num lugar onde a gente é cíclica, né? Então, é isso. A gente precisa falar sobre o feminino por causa todas essas nuances. Sim, mostrar que não é só isso, né? Que tem muita coisa ali que a mulher pode fazer para melhorar até a vida dela, assim, né? Principalmente pensando no mundo corporativo, que a gente sempre fala muito, né? As mulheres que vivem no mundo corporativo, elas estão tendenciosas a agir mais com a energia masculina, que é o do fazer, executar, ter ação, tomar a frente, né? Planejar também, né? E parece que ela sai atropelando todo mundo, né? Exato. Até para se colocar num lugar, porque a gente sabe que dentro do mundo corporativo a mulher parece que às vezes não tem muita voz, né? Ali, né? Então, para ela conseguir um lugar, ela acaba querendo atropelar tudo, né? Exato. Mas acaba também fazendo mal para ela, né? Ela pode fazer de uma forma diferente. Sim, pode. Pode fazer de uma forma diferente no sentido de ela pode se colocar, mas ela não precisa ser agressiva, por exemplo, sabe? Ela pode diminuir a agressividade. É um trabalho com o tempo, mas isso pode acontecer, né? Então, é entender o quanto a gente pode equilibrar as duas polaridades. Sim. Tem um chazinho agora, o momento do chá. Gosta de chá, né, Van? Gosto bastante de chá. Você quer que eu te ajude? Por favor, deixa eu... você. Esse chá aqui, ó, é um chá pro final de tarde mesmo, né? Aquele chá que a gente toma pra dar uma relaxada até. Ele tem camomila, melissa, tem sálvia, tem Rosa mosquita, né? rosa mosquita também. Tem, esse daqui é o que a gente tá usando aqui, o Moncloa. Um chá bem gostoso. O cheiro tá maravilhoso. Espero que você goste. Sim. O nosso bulizinho personalizado aqui. Gente, muito bom. Adorei o bule. Deixa eu curtir aqui um pouquinho o chá. Continuar o nosso papo aqui do feminino, Van. Van, o que
o equilíbrio, não vou falar busca pelo feminino, porque acho que não nem cabe muito, assim, mas o que esse equilíbrio do feminino pode trazer para as mulheres, ou até para os homens também, se a gente pensar, né? Misturar um pouco aqui os assuntos, né? Sim. Assim, para um melhora emocional, espiritual, mental também, né? O que pode beneficiar aí? Todo mundo tem as duas polaridades, né? Olhando para a mulher, eu acho que a gente foi se desconectando do nosso feminino pouco a pouco, conforme a gente foi evoluindo na questão de carreira, na questão da vida mesmo, né? A gente se tornou independente demais, a gente se tornou até sozinha demais em muitos momentos. E a gente se desconectou dos nossos ciclos, se desconectou das nossas ancestrais, sabe? Se desconectou da nossa intuição também, né? Então, o equilíbrio das duas polaridades é entender que o feminino, ele é isso, essa intuição, ele é essa força da criação, mas o masculino é aquele que sustenta, né? O feminino, ele vai, ele faz, né? É como se ele bailasse, né, mas o homem, né, o masculino tivesse ali dando, né, a instrução, dando ali o direcional. Então, quando você está com as duas polaridades equilibradas, né, você entende que você pode fazer isso de uma maneira que não é uma maneira distorcida, nem do feminino, que vai para um lugar, né, de manipulação, de um lugar de sedução, de um lugar, e nem do masculino, que vai para um lugar de agressividade, né? A agressividade, né, é muito do masculino. Então, você tá com isso equilibrado, é que você entende que você pode ser você realmente em essência, tanto para homem quanto para mulher, né? O homem que está muito dentro do seu masculino, ele não se relaciona de forma nenhuma com uma mulher que está muito no masculino, porque vai entrar em conflito, vai entrar em briga. Geralmente, mulheres que estão no seu masculino mais ativo se relacionam, por exemplo, com homens. E eu estou falando homem e mulher, mas pode ser, né, homem com homem ou mulher com mulher, qualquer tipo de relacionamento. Mas como a gente está se referindo apenas à polaridade, pessoas que estão mais no masculino vão se relacionar com pessoas que estão mais no feminino. Para quê? Para encontrar, inclusive, esse equilíbrio nas relações, sabe? O problema é quando a gente está nas polaridades de forma distorcida. Então, isso é a hora que complica. Aí complica um pouquinho. Sim. E às vezes a gente vê muito por aí, parece que tem uma fórmula mágica, né? Que as pessoas falam, você tem que fazer isso, que aí você vai estar mais no seu feminino, né? Mas isso é meio também, assim, vamos dizer, propaganda, né? Publicidade de uma coisa que não existe, né? Mas o que as mulheres, ou até os homens, assim, podem fazer no seu dia a dia normal, assim, que ajude a equilibrar essas energias, né? Eu vou falar um pouquinho do que funciona para mim, tá? O que eu vivencio. E realmente, quando equilibrar o feminino e o masculino vai muito mais além daquilo que a gente vê de muitas formas, não vou só dizer que são comerciais, mas às vezes a gente fica só na superficialidade do processo. Então, assim, quando eu fui buscar o feminino, eu achava assim, puta, então eu tenho que me conectar com a lua, saber da minha menstruação, né? Eu tenho que muito... E isso é só uma nuance, sabe? Uma nuance do feminino. É legal a gente ter essa conexão com o nosso corpo de forma profunda? Mas só isso não é ter conexão com o nosso corpo de forma profunda, entende? Então, o que eu fui fazendo foi me experimentando e mergulhando um pouco mais. Pensa que eu vou colocar aqui tanto feminino como masculino como se fosse um oceano, né? Um oceano gigante. Você pode só ir lá e colocar o dedinho e experimentar ali a ondinha da beira da praia. Mas o feminino, ele o equilíbrio das polaridades, ela é um mergulho. Sabe, é você entrar no oceano, é você se banhar nas águas, é você sentir a temperatura da água, é você ver as cores, é você encontrar todo tipo de diversidade, é isso. E como você lida com as situações, porque às vezes o mar vai estar calmo e às vezes ele não vai estar calmo, né? Então é isso. Muito bom.
Enquanto a gente deixa esfriar aqui o nosso chazinho, que tá um cheiro bem gostoso. Se estivessem aqui sentindo esse cheirinho, né? E até vendo aqui, conectando aqui até com o chá, né? Que tem um monte de ervas aqui diferentes que a gente traz pensando na natureza, né? E qual é a conexão, assim, do feminino com a natureza, até com ciclos lunares, né? Que a gente muito se ouve falar, né? Das mandalas lunares, né? Que é tudo cheio de cores, um monte de desenho, né? Mas tem gente que acaba até falando, nossa, mas isso não é pra mim, que eu não sou aquela pessoa que vai ficar todos os dias fazendo isso, né? O que você pode falar pra gente sobre essas conexões aí, né? A gente tem muito uma ligação forte com a natureza, porque pensa que a natureza, a força da terra, a força das plantas, das árvores, elas dão vida, né? Dão frutos, dão alimentos, contribuem com oxigênio. Então tem muito essa conexão, porque é isso. Nós somos um canal de vida, sabe? Nós somos um canal. Eu acho que ninguém nesse mundo está aqui sem que tivesse tido um caminho através, né, da mulher, através de um feminino. Então essa conexão, ela é muito profunda, porque é isso, assim, a gente foi muito para um lugar muito tecnológico. Hoje a gente não vive sem celular, hoje a gente não vive, a gente que, principalmente que mora aqui em grandes metrópoles, né, como São Paulo, a gente vive muito fora dentro de uma matrix mesmo. E a conexão com a natureza é a gente ir para o nosso lugar mais essencial, sabe? Para o nosso lugar mais simples, para o nosso lugar mais intuitivo. A gente é intuitiva, a gente, né, nossas tataravós, bisavós, algumas avós, elas não iam na natureza e elas se conectavam com o poder das ervas, das plantas, como a gente está fazendo aqui, servindo um chá. Mas isso é porque a gente teve um aprendizado de alguém que foi lá conhecer. Então é você fazer essa retomada, sabe? E falando das mandalas lunares, da conexão, a gente tem a ciclicidade, né? Nós temos as nossas fases internas, que é a fase no qual a gente tem a nossa menstruação, mas também tem a fase pré, a fase pós, e aquele período no qual a gente está, né, ovulando, por exemplo. É muito parecido com as fases da Lua. Então a Lua, a gente faz essa conexão, né? Porque ela influencia, sim, em como a gente, como mulher, se sente ao longo do processo. E é uma forma muito interessante da gente conhecer novamente o nosso corpo, conhecer novamente as nossas fases. A gente usa muita medicação, muitas coisas no qual, inclusive, tem muitas mulheres que detestam menstruar, que não menstruam, que tomam medicamento, que de uso contínuo e tal, porque foi ensinado pra gente que, tipo, caracas, é um tabu, né? Até porque a menstruação obviamente tem a cólica, que não é legal, mas também, se você estudar a fundo, ela significa algo, né? Ela não é só a cólica, que é uma dor física, ela significa algo, ela vem de algo, né? Mas a gente não quer se relacionar com isso. A gente não quer se relacionar, por exemplo, com o cheiro do sangue menstrual, por exemplo, mas não tem cheiro se você fizer, né, o acompanhamento correto. Então, assim, é um retorno a você se conhecer de novo. Deixa eu conhecer como é meu corpo, deixa eu saber como meu corpo se sente num período de ovulação, deixa eu me acolher num período de TPM, que falam, puta, tensão pré-menstrual, as mulheres estão terríveis. Não, tem um monte de hormônios aqui dentro da gente, né? A gente não tá terrível porque tá terrível, tem um monte de coisa acontecendo. Vamos entender, vamos, ao invés de tipo, putz, hoje eu tô horrível, e se a gente se acolhesse? Então, é uma forma da gente voltar a se cuidar, voltar a se conectar com a gente mesmo. Então, por isso que isso é importante. E nem sempre a gente vai querer fazer a mandala, não vai.
Por quê? Porque a gente é cíclica, Uhum. sabe? A gente não é linear, não adianta. Então tem dia que você vai ter vontade. De E fazer nada. tá tudo bem, Uhum. sabe? Você pode pular um dia e fazer no outro dia. Você não precisa pintar a sua mandala porque tá lá escrito que tem que estar pintado. Não pinta, você é livre. E é você aprender que você é livre, sabe? Principalmente para se relacionar com o seu corpo. Uhum. Cada uma fazer do jeito que faz sentido ali, né? Ou pelo dia corrido, ou hoje é um dia que eu não tô afim, não vou fazer, né? E entender essas mensagens, né, que o seu corpo tá te passando, Sim. né? E o quanto que é importante, né? E você falou até de tabu, né? Parece que é horrível ficar menstruada. Exato. As mulheres têm vergonha de falar, eu tô menstruada, né? Parece que é uma coisa feia que você tá fazendo. Né? E é uma coisa natural, faz parte do seu corpo, né? Não só mulheres, os animais também ficam, né? Sim. É outro nome que se dá, mas é a mesma coisa, né? E por que ter essa vergonha, né? Por que foi criado esse tabu em cima disso, né? Sim. E muitas mulheres, meninas, né? Quando ficam menstruadas, às vezes nem sabem o que é, né? Tomam um susto, né? E naquele susto aquilo já cria um trauma, né? Que hoje em dia, cada vez mais, as meninas estão menstruando mais nova, né? Assim, 9 anos, 10 anos. Muito criança, né? Não sabe nem o que está acontecendo e acaba sendo pegada de surpresa, né? Isso, realmente. Eu mesma menstruei com 11 anos. Eu era Bem muito novinha. nova. E é isso, assim, também a gente se relaciona com a experiência que foi passado para nós, né? Então, quando eu menstruei com 11 anos, né? E na minha época, uma menina de 11 anos ainda podia brincar, né? Que hoje em dia a gente tá vivendo uma distorção, né? Não vai queimar você. E aí, não vai não. E aí, eu tava brincando, né? Ainda tava nessa fase. E a minha mãe, eu lembro que ela ficou horrorizada, ela ficou muito revoltada com a natureza, por que tá acontecendo isso e tal. Então, durante muito tempo eu achava horrível. Mas isso é porque quando aconteceu comigo, aconteceu de uma forma que, não vou dizer que foi traumática, mas foi de uma forma que, então aquilo é ruim, sabe? Então é isso, é uma desconstrução de que não é ruim, a gente pode se relacionar com o nosso corpo como ele é, inclusive, sabe? E nós mulheres, a gente menstrua, isso é uma realidade. A gente não precisa esconder. Ficou bom o chá, hein? Muito bom. Bem bom. Muito bom. E o cheiro tá maravilhoso. Agora, a última pergunta que a gente tinha falado, né? Você até falou um pouquinho sobre aceitar, né? Aceitar que meu corpo é assim, né? Que eu menstruo, né? E a gente tem muito também uma coisa ruim, né? Mas hoje em dia as pessoas, como existem padrões, né? De padrões disso, padrões daquilo, né? Muito, principalmente para a mulher, né? Aceitar o corpo, né? A autoestima, a aceitação de ser quem ela é mesmo, assim. Tem muita gente aí patinando por conta disso, né? Às vezes por ouvir alguém também falar alguma coisa e acabar trazendo aquilo para a vida dela, assim, né? Como que a gente pode tentar melhorar ali um pouquinho, né? O que pode... Sei que não existe botão mágico, né? Mas o que pode ajudar, até trazendo para o lado dessa energia feminina aí, né? O que as mulheres podem tentar fazer para melhorar, assim, se aceitar mais, né? Sim. A gente vive numa sociedade em que a indústria, ela lucra muito com as inseguranças, principalmente das mulheres, né? Existe toda uma cultura de padrão de como você tem que ser, o que você tem que fazer, o que você tem que usar, né? E tantas referências de beldades aí, que é porque existe realmente todo um lucro por trás disso tudo, né? Nos medos, que são os medos das mulheres, né? E aí eu acho que, na minha opinião, e olhando muito para mim, eu comecei a trabalhar um processo, entrar nesse processo de aceitação, né? Quando eu comecei a me permitir ser vulnerável e a entender os meus medos, de onde vêm os meus medos. E também entender que eu sou intuitiva, né? E como que eu posso usar isso na minha vida, a me fazer perguntas do tipo, cara, esse estilo é realmente o estilo que eu quero usar? O que eu gosto? Quem eu sou? Né? Que livro eu quero ler?
né? Eu quero me encaixar por quê? Porque a gente também quer se encaixar para pertencer, a gente quer muito ser amada, a gente quer ser querida, a gente quer, né, ser lembrada, e muitas vezes a gente sai da gente para agradar o outro, para que o outro lembre da gente, e nem sempre dá certo, porque o que acontece a maioria das vezes é que a gente fica tão fora da gente que a gente nem se reconhece mais. Então, é se dar a oportunidade de se conhecer, de se reconhecer, de desbravar os nossos próprios mistérios, né? Ir para o nosso íntimo e entrar fundo em na nossa essência, na nossa pessoa, buscar entender um pouco mais sobre a nossa ancestralidade, quem eram as mulheres que vieram antes, o que elas faziam, será que esses medos, né, esses padrões, não foram algo que foram ensinados pra gente e pra elas, e, né, de histórias que viveram? Então, fazer esse mergulho, a gente só vai aceitar quando a gente incluir. Né? A gente não entra num processo de aceitação na exclusão. A gente só aceita quando a gente inclui. Então, incluir também os nossos defeitos, incluir as nossas sombras, incluir os nossos medos, sabe? Deixar que a gente tenha vazão dos nossos sentimentos. Então, sim, nós mulheres, às vezes a gente vai ser mais sentimental. E tá tudo bem. Por quê? Porque tem um monte de coisa acontecendo dentro da gente. Então, a aceitação, ela vem desse conjunto de coisas, sabe? Você aceitar que você é mulher, que você é feminina, aceitar que você pode ser fluida, sabe? Então, é esse o processo. E tirar um pouco o lugar de comparação, parar de ir para esse lugar de comparação e competitividade. A gente também é muito estimulada a competir com as outras mulheres, né? Existe todo um estigma de que a gente se arruma para as mulheres, a gente se compete com a mulher, a gente entra nesse lugar assim de escassez. Então, como é me relacionar com uma mulher também sem competir com ela, sabe? Sem ir para um lugar de comparação, sem achar que, puxa, ela tá mais magra, ela é melhor do que eu. Não, puxa, ela tá mais magra, mas ela é uma mulher, então como eu vou me relacionar com isso? E aí a gente consegue trabalhar a aceitação, sabe? E passar para o outro e aceitar o outro como ele é. E é engraçado, né, que as pessoas parece que querem colocar, né, essa guerra, né, entre as mulheres, né? Mas a gente percebe que quando as mulheres se juntam, né, coisas muito boas podem acontecer, né? Até a gente pensando aí nos nossos ciclos, né? Quando mulheres são próximas, assim, trabalham juntas, né? Então lá todos os dias acabam até coincidindo o ciclo mudando, né? O que nos ajuda a trabalhar melhor, né? Porque todas estão na mesma fase e conseguem dar ênfase em certas coisas diferentes ali, né? E por que trazer a competitividade e a guerra entre mulheres se pode trazer mais amor, harmonia, né? União, e aprender a se comunicar. A gente não sabe muitas vezes se comunicar. A gente não sabe dizer, puxa, agora eu não tô bem. Agora, ou isso que você tá fazendo pra mim agora nesse momento tá me tocando num lugar que tá me causando dor, sabe? Aprender a falar com as pessoas, assim como a gente tem aprendido a falar sobre menstruação, tipo, agora eu realmente tô com cólica, agora não dá, sabe? É você aprender a se comunicar, porque também tem os lugares difíceis, a comunicação é difícil, a gente não quer ter conversas difíceis, e às vezes a gente vai ter que ter, para poder aprender quem a gente é, aceitar a gente e aceitar o outro. O outro também. Chegando aqui no final da nossa entrevista, o papo fluiu bem aqui, passou tão rápido, né? Nem parece que passou. Van, o que você tem mais para, assim, como se fosse um recado final aí, o que você gostaria mais de falar sobre o feminino aí, que você pode falar pra gente? Eu acho que, em primeiro lugar, mulheres, incentivem mulheres, se relacionem com mulheres, e busquem também a sua essência, busquem entrar no seu feminino real, sabe? Aceitem as suas vulnerabilidades, conheçam mais sobre si, conheçam mais sobre o seu corpo, se toquem mais, se acolham mais,
dancem mais, busquem lugares, busquem pessoas no qual vocês possam ter conexões profundas e verdadeiras. Isso é que vai realmente agregar, sabe, no processo de autoconhecimento e no processo de equilíbrio do feminino. E relacionem-se com o masculino, sabe? Porque a gente só consegue realmente equilibrar se a gente está se relacionando, senão é tudo apenas teoria, né? E a gente se coloquem na prática, né? Se aventurem, né? Dê outros passos. E esse para mim é o recado. É o recado? Sim. Também. Van, deixa seus contatos também, quem quiser entrar em contato com você. Sim. Suas redes sociais aí, como que te acham nas eu não redes? tenho um Instagram propriamente dito para as terapias. Eu tenho um Instagram que é meu e que lá eu falo de tudo, da minha vida, das coisas que eu gosto, posto as minhas vivências, então é o @euvanfarina. É a rede social que eu mais uso. Eu tenho outras, mas aí faço outras coisas nas outras redes sociais. Essa é a que eu mais uso. Pode me mandar um direct, pode me chamar ali, que eu tô super aberta para conversar, para conhecer pessoas, para trocar ideias. Eu gosto muito da partilha, sabe? Eu acho que a gente constrói muitos laços através da partilha. Então, fiquem à vontade. Então, é isso. Obrigada, Eu que Van. agradeço. Muito obrigada pela conversa, foi muito boa. E é isso. É isso, gente.